Quando foi a última vez que alguém te ligou para perguntar como você está? Sem querer nada em troca. E quando foi a última vez que você fez essa pergunta com intenção, com presença, com profundidade e genuinamente interessada na pessoa que você está perguntando? Hoje eu quero caminhar com você por algo tão cotidiano, mas tão negligenciado também. A forma como perguntamos, respondemos e nos conectamos àquele simples Oi, tudo bem? Parece que é uma pergunta que já fez parte ali do dia a dia, da introdução, do bom dia tradicional. Até mesmo num e-mail, numa ligação, numa mensagem no WhatsApp. É oi, tudo bem? E já vem, ó. O que que você quer? Por que que você tá ligando? Por que que você tá entrando em contato? Às vezes você nem espera o tudo bem. Ou às vezes você só falou tudo bem por educação. E por que que essa pergunta, né? Como vai? Tudo bem? Virou quase um protocolo social. É rápida, é automática. Só que por trás disso existe uma verdade sobre nós. Nossas relações, sobre o que estamos construindo e o que que a gente está perdendo sem perceber. Pesquisas da Universidade de Oxford mostram que, em média, apenas 17% das pessoas mantêm conversas semanais com profundidade emocional. 17%. No mundo que a gente está tão conectado, não tem motivo até para você não entrar em contato com alguém. E ainda assim, um número bem pequeno de fato mantém essa profundidade emocional nas conversas. E estudos da American Psychological Association revelam que 70% das interações cotidianas são transacionais. O que isso significa? Que alguém quer algo, precisa de algo ou está tentando aliviar algo. A conexão genuína, verdadeiramente interessada, se tornou quase uma exceção. Mas existe um ponto aqui que é crucial para a gente continuar essa caminhada. Não é só o outro que faz isso. Nós também fazemos. Eu não estou falando só da amiga que não te responde com profundidade ou daquele cliente, daquele chefe que não está verdadeiramente interessado em saber como você está. Eu estou falando da gente. E, enfim, de todas as relações que nos cercam. Quantas vezes alguém te pergunta como você está e você responde tudo bem só para sair rápido da vulnerabilidade? Quantas vezes você liga para alguém porque quer falar de você, dos seus feitos, das suas dores, do que tá borbulhando dentro de você, e não porque realmente quer saber como o outro está? A vida, ela é um espelho. A relação é espelho. As perguntas que você não faz também dizem muito sobre você e como que essas conversas vão se encaminhar, ou elas vão parar realmente no protocolo, na pergunta que deveria ser feita logo em seguida, ou vai ter realmente um nível de profundidade. E aí que entra um ponto essencial. Relação é via de mão dupla. A gente cresce ouvindo: quando um não quer, dois não brigam. E isso é uma verdade. Quando um não quer brigar, dois não vão entrar nesse ringue. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando um não chega, não se aproxima, dois não se encontram. Muitas vezes você sente que alguém não te escuta, não te pergunta, não se interessa. Mas essa pessoa está sobrecarregada, na defensiva, com os hormônios à flor da pele, emocionalmente cansada, tentando sobreviver a uma fase difícil. E sim, ela também precisa de colo, mas não sabe pedir. Ela se fecha não porque não sente, mas porque não consegue expressar. E aí entra, novamente, o espelho que eu falei anteriormente. Quantas vezes nós mesmas já estamos tão cheias, tão vulneráveis, tão embaralhadas, que não conseguimos dar presença para ninguém? E mesmo assim desejávamos que alguém perguntasse: como você está? Me conta, eu tô aqui. É, minhas amigas do Caminhada Cast. Segundo o maior estudo de saúde emocional da Harvard, que acompanha pessoas há mais de 80 anos, a qualidade dos relacionamentos é o principal fator que define bem-estar
longevidade e saúde mental. Vocês ouviram isso? A qualidade dos relacionamentos é o principal fator. E nesse estudo mostra que as relações profundas, elas não surgem do nada. Elas se constroem com microgestos de interesse, curiosidade e reciprocidade contínua. É aqui que eu quero aprofundar com você. Se a conexão é uma via de mão dupla, qual é a sua mão nessa história? Você tem se perguntado? Você tem escutado? Você tem se mostrado disponível? Tem investigado o outro antes de concluir que ele não liga para você? Porque às vezes a gente acredita que a relação esfriou, quando na verdade o outro está só precisando que alguém faça o primeiro movimento. E esse movimento não diminui você. Na verdade, ele humaniza a relação. A profundidade de uma relação é sempre limitada pela parte menos disponível dela. Essa frase, assim, é muito forte. A profundidade de uma relação é sempre limitada pela parte menos disponível. Então, se eu inicio uma conversa e instantaneamente a pessoa vira as costas, ela bate a ligação, bate o telefone, ela não se abre para ouvir, para esse diálogo, não se consegue aprofundar mais. Fica na superficialidade daquele momento. E isso vale para tudo. Vocês já pararam para perceber o quão a gente tem participado de muitos encontros, de muitas trocas, de muito network, mas muitos desses momentos as pessoas estão ali, às vezes até profissionais, só para falar de si mesmas, só para vender seu peixe, para mostrar seus louros, às vezes até para se vender para você ou te vender alguma coisa, mas poucas estão verdadeiramente interessadas. E trazendo para esse lado profissional, se tem uma coisa que realmente potencializa um networking e uma conexão, ainda que profissional, é você ser verdadeiramente interessada e não interesseira. Percebe como é diferente? Ah, eu tô aqui para falar de mim. Não, por que que você não está aqui para ouvir do outro? Isso vai fazer você ter relações muito mais profundas. E quando a gente traz para as relações pessoais, seja de amizade, seja familiar, quantas vezes a gente escuta o outro bem por alto, a gente não para responder, a gente não para ver mesmo como é que o outro tá te respondendo, o que que ele tá te contando. A gente simplesmente vai reagindo às coisas do dia. Isso quando você não está conversando com alguém fazendo outra coisa. Presença para o outro, presença para aquele momento precisa ser uma escolha. Eu gosto de pensar que cada relação tem essas duas mãos: a mão que chega e a mão que recebe, a mão que pergunta com intenção e a mão que responde com verdade, a mão que escuta e a mão que se abre. Quando essas mãos se encontram, nasce o vínculo. Quando não se encontra, nasce ruído. E às vezes, para que essas mãos se encontrem, alguém precisa dar um passo. Porque amar, cuidar, querer saber, tudo isso também é ação. Não é sobre insistir onde há reciprocidade constante, é sobre não desistir na primeira ausência. Sobre compreender que a pessoa pode estar em um momento de vida que exige mais acolhimento e menos cobrança. E talvez você seja o convite para a conversa profunda que ela não está conseguindo iniciar. Então eu quero te propor um gesto muito simples hoje. Se enquanto você me escutou nesse Caminhada Cast, alguém te veio à mente, encaminhe esse episódio para essa pessoa. Talvez seja a conversa que nunca aconteceu. Talvez seja a pergunta que ela sempre quis ouvir. Talvez seja só um sinal que você lembra dela e que você está querendo se mostrar disponível para ouvi-la, mesmo na correria do dia, mesmo na correria do final do ano. E lembrança, gente, lembrança é afeto. As relações elas não se sustentam sozinhas. Elas precisam de rega, de calma, de presença, de atenção e intenção. E a forma mais genuína e verdadeira de você tratar e cuidar dessas relações é com aquela simples e boa, verdadeira pergunta: como você está?
Eu sou a Mari Teixeira e esse foi mais um episódio do Caminhada Cast, o podcast para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada. Aqui a gente tem episódio toda semana para trazer uma reflexão leve, porém profunda, para que possa mudar a sua jornada, seu ponto de vista e principalmente que possa resgatar relações e conexões importantes na sua vida que estão precisando só de um. E aí, como está você hoje? Até o próximo Caminhada Cast. Tchau, tchau.